Vamos rezar uma Ave Maria por ele, para que Nossa Senhora interceda sobre ele nesta formação de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. Eu vou entoar uma oração, aí eu vou pedir para que vocês repitam. Elevado e glorioso Deus, Elevado e glorioso Deus, ilumine o nosso coração, ilumine o nosso coração, conceda-nos fé íntegra, conceda-nos fé íntegra, esperança certa, caridade perfeita, sentido e conhecimento para que observemos todos os seus mandamentos. Sentido e conhecimento para que observemos todos os seus mandamentos. Amém. Amém. Essa oração é, digamos, uma das verdadeiras orações de São Francisco. É aquela oração de São Francisco bem conhecida, que a gente costuma rezar, e é uma belíssima oração. Foi atribuída a ele, mas não foi escrita por ele. Essa é uma das poucas que ele escreveu. Bom, o tema de hoje foi escolhido justamente porque a gente está vivenciando esse tempo litúrgico. O domingo passado foi o primeiro domingo do Exatamente, Advento. E que marcou justamente o início de 2019 para a igreja. Porque o calendário da igreja, ele não coincide com o calendário civil. Pelo calendário civil, a gente ainda está em 2018 e só a partir de 1º de janeiro para chegar a 2019. O calendário litúrgico, o ano termina na festa de Cristo Rei do Universo. Aliás, não é nessa festa, a última semana inicia na festa de Cristo Rei do Universo, aí termina no sábado posterior. Aí o primeiro domingo do Advento é justamente o primeiro dia do ano para a igreja. Já que a gente sabe que a igreja tem todo um calendário litúrgico, tem o tempo do Advento, o tempo do Natal, o tempo comum, o tempo da Páscoa, e cada um deles tem um significado. O tempo do Advento tem um significado, o tempo comum tem um significado ordinário, mas para mostrar que no dia a dia, no cotidiano, Deus está presente também. O tempo da Páscoa a gente celebra a ressurreição de Cristo, ou seja, nada é feito de graça, nada é feito por acaso na igreja. E a gente está vencendo justamente o tempo do Advento. Advento, se a gente for para a etimologia da palavra e como ela surgiu, o Advento vem do latim advenir, do verbo advenir ou do substantivo adventus, que quer dizer chegada, quer dizer espera, mas principalmente chegada. Porque nesse tempo do Advento a gente espera a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. Como está escrito ali, o início do novo ano litúrgico e o aguardo da chegada do Senhor. Agora existem dois aspectos, existem duas esperas que a gente vai ver daqui a pouco. Pode passar aí, gente. Primeiro vamos para as origens. Porque nem sempre a igreja comemorou essa festa do Advento. Mas a gente vai ver que já é muito antiga. As primeiras menções ao Advento, como tempo litúrgico, remetem ao sínodo. O sínodo é uma reunião de bispos. Tem o sínodo e tem o concílio. Geralmente o concílio tem um caráter mais geral e envolve os bispos do mundo todo, praticamente todos. Sínodo também tem bispos do mundo todo, mas é em número resumido. Por exemplo, quando tem um sínodo atualmente em Roma, não vai todos os bispos do Brasil, vai alguns bispos de alguma região para representar todos. E quando é concílio, é uma reunião geral, vão praticamente todos os bispos, a não ser aqueles que por algum motivo não possam ir. Aí vai ocorrer um sínodo em Saragoça, que fica na atual Espanha, no ano 380 do século IV. Esse sínodo estabeleceu o Advento como tempo litúrgico, como um período para aguardar a chegada do Natal, que começou naquela região da Espanha e com o passar dos anos foi se espalhando por toda a Europa.
Roma começou a celebrar o Advento. Aí lá para o século V, século VI, foi que a igreja estabeleceu o Advento realmente como tempo litúrgico. Pode passar, irmão. É um tempo de reflexão mística sobre a encarnação do Verbo e de esperança, conforme a gente pode ver na primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 1. No Advento, a gente aguarda a chegada de Cristo do mesmo jeito que inicialmente os profetas aguardaram por ele. Basta saber que 700 anos antes, ou seja, 7 séculos antes que Cristo nascesse, o profeta Isaías já falava sobre ele. E sucessivamente, Jeremias, Miqueias, Abacuque, que são leituras que a gente costuma ouvir. Pode prestar atenção na primeira leitura. Se eu não me engano, domingo passado foi Jeremias. O próximo vai ser Sofonias, vai ter uma de Baruque, e o último, se eu não me engano, o quarto domingo vai ser Miqueias. Porque todos esses profetas anunciaram a vinda de Cristo. E certas coisas que eles disseram, certas não, tudo que eles disseram bateram exatamente, que nasceria em Belém, que nasceria de uma virgem. Isso séculos antes de Jesus chegar. Não foi uma coisa que um vidente previu essa semana e aconteceu na outra, que normalmente é por coincidência, né? Eles fazem, vamos supor, 10, 15 previsões, uma dá certo, fica famoso. Pode passar. O significado do Advento também passa pela recordação da dimensão histórica da salvação. Quando Adão e Eva cometeram o pecado, a gente ficou afastado da comunhão com Deus. Isso nos custou, por exemplo, a morte. Inicialmente a morte não estava nos planos de Deus, mas usando do livre-arbítrio, a gente usou o direito de errar. E isso nos custou o salário do pecado, que é a morte. E a ofensa que o homem fez a Deus era uma ofensa tão grande que não cabia algo que foi feito durante muitos anos pelos próprios judeus. O que é que os judeus faziam? E outros povos antigos também. Eles pegavam os animais e sacrificavam. Porque em todas as culturas, todas as grandes nações da antiguidade, tinha essa questão de sacrificar animais para os deuses, que era uma maneira de expiar suas faltas, expiar os pecados. O povo de Israel também fazia isso. Sacrificava principalmente cordeiro, às vezes sacrificavam bois. Na própria época de Jesus, o povo ia para o templo de Jerusalém para fazer esses sacrifícios, e o intuito desse sacrifício seria aplacar a ira de Deus. Mas acontece que o erro do homem foi um erro muito grande. Então, o sacrifício do animal, o sangue do animal, não expia esses erros. Não serve, por exemplo, como purificação. O que foi que Deus fez? Mandou seu próprio Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, para que Ele fosse sacrificado. Ele se oferecesse em sacrifício, porque só o sacrifício de uma pessoa divina poderia nos resgatar do pecado. Então, por isso, nesse tempo do Advento, a gente tem que ter em mente que, do mesmo jeito que os profetas passaram séculos esperando, o povo de Israel passou séculos esperando para que o Messias os libertasse, Nossa Senhora passou 9 meses esperando, a gente tem que esperar com a mesma ansiedade, porque significa a nossa redenção. E a nossa salvação, a nossa redenção se iniciou com a encarnação do Verbo, ou seja, quando o Verbo se fez carne, quando Jesus Cristo veio assumir a forma humana com todos os nossos problemas e deficiências, menos o pecado. Eu falei nele agora, profeta Isaías. Eu ia colocar figuras da maioria dos profetas do Antigo Testamento, mas para não ficar muito slide, eu coloquei Isaías, porque é justamente o profeta mais citado no Novo Testamento. A gente pega o Evangelho de Mateus e de Lucas, Isaías é citado várias vezes. É conhecido como profeta messiânico justamente por causa disso. E nesse tempo do Advento, muitas das leituras, Natal, muitas das leituras são tiradas do livro dele, que é um dos mais longos, se não me engano é o mais longo, são 66 capítulos. Outro profeta, justamente o último deles,
um homem do Antigo Testamento que chegou a vivenciar o Novo Testamento. Era primo de Jesus, conheceu o próprio Jesus, o último dos profetas, São João Batista, que teve como missão, digamos, ele foi uma espécie de arauto. Na antiguidade, toda vez que o rei chegava numa cidade, no rei de Irão, vinha um arauto, às vezes tocava trombeta, anunciava que o rei estava chegando. A missão de João Batista foi praticamente essa. João Batista, que Isaías já tinha previsto a vinda dele, quando falava de voz do que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. Era uma referência a uma missão que João Batista cumpriria 7 séculos depois. E São José. É interessante que São José a gente sabe muito pouco sobre ele, né? A Bíblia fala dele muito pouco. E só em 2 evangelhos, Mateus e Lucas. Marcos e João já começam a falar da vida de Cristo a partir do batismo, já na idade adulta. Mateus e Lucas é que falam da infância e mencionam São José, mas a gente observa que a participação dele, apesar de ter sido grande, os evangelistas pouco falaram dele. Mas se a gente imaginar que um carpinteiro teve uma missão de cuidar do filho do próprio Deus, teve que ouvir de uma mulher que estava prometida a ele, uma mulher na qual ele não tocou, chega para ele dizendo que está grávida, é uma situação um pouco difícil. O que é que ele deveria ter feito? O que é que qualquer outro homem de Israel faria? Levaria Maria para o sinédrio e a acusaria de adultério. Ela é minha noiva prometida, está grávida e o pai não sou eu. E coincidiu que Maria tinha viajado para visitar a prima, para visitar Isabel que estava grávida. Passou meses sem vê-lo, ou seja, a história dele seria bem convincente. Mas ele planejou fugir porque ele não teria coragem de criar um filho que não era dele, fruto de uma traição, mas também ele não iria querer entregar Nossa Senhora Maria para que fosse apedrejada. Ou seja, mesmo até então não sabendo que era o próprio Filho de Deus no útero de Nossa Senhora, ele iria tomar uma atitude digna, porque o normal, principalmente naquela época, seria entregar a Nossa Senhora para ser apedrejada. Depois que tudo foi esclarecido, ele teve alguns anos de convivência que nenhum outro santo teve. Veja, ele era o chefe de uma família em que as 2 pessoas estavam acima dele: Nossa Senhora e principalmente Nosso Senhor Jesus Cristo. Os 2 estavam acima dele em honra, os 2 estavam acima dele em dignidade, e ainda assim ele era o chefe da família e serviu como protetor social. Portanto, é um dos maiores santos da igreja. Os santos padres do período patrístico, dos primeiros séculos do cristianismo, costumava dizer que após Jesus e Nossa Senhora, vinha São José justamente por causa da convivência física que teve com eles. A gente vai chegar agora num símbolo do advento. Observe que até então, eu ainda não falei das leituras, ainda não falei dos domingos. Eu optei primeiro por falar deste símbolo, que a gente pode observar nas igrejas, mas que curiosamente tem uma origem protestante. O primeiro religioso a criar uma coroa, que hoje a gente chama de coroa do advento, foi um pastor protestante. Um pastor chamado Johann. Estou esquecendo o sobrenome dele, mas o nome dele era Johann. No ano de 1839. Era da igreja luterana. Ele cuidava de umas crianças, uma comunidade. E sabe como é criança? Quando o Natal chegava perto, as crianças ficavam ansiosas, queriam saber quantos dias faltavam. E isso acontecia todo ano. O que foi que ele fez? Ele fez um círculo com vegetais, um círculo verde, e colocou 24 velas, porque cada vela representava um dia que faltava para chegar ao Natal. Aí tinha as 4 velas maiores, que eram as 4 velas do domingo, e as outras velas eram velas menores. Com o tempo, outros pastores na região começaram a fazer a mesma coisa. Isso na Inglaterra. Na Igreja Católica, só começou a ser usado pelo ano de 1925, primeiro na cidade de Colônia, na Alemanha, e depois na cidade de Munique, 5 anos depois, em 1930.
Agora, observe um detalhe. Apesar de ter surgido na igreja luterana, que também vive o advento, até esqueci de mencionar aqui, o advento surgiu na igreja católica, mas luteranos observam o advento, anglicanos observam o advento, algumas denominações batistas observam o advento. Esses protestantes históricos, né, os primeiros protestantes, eles têm muito mais em comum com os católicos do que os protestantes pentecostais, que são os que a gente conhece aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a tradição protestante que a gente conhece é o protestantismo que veio dos Estados Unidos, o protestantismo do ramo pentecostal, principalmente a Assembleia de Deus, que é o que a gente mais vê. Mas, por exemplo, se você entrar na igreja luterana, é capaz de você se confundir e achar que está na igreja católica. Se você entrar na igreja anglicana, também, do mesmo jeito. Então, eles celebram o advento, algumas também celebram o período da Páscoa, a Quaresma. Mas, voltando. Com o tempo, eles começaram a fazer a coroa do advento apenas justamente com 4 velas, cada uma significando os domingos. E a partir dos anos 40, dos anos 50, isso se espalhou para todas as igrejas católicas, tanto que hoje dificilmente a gente vai encontrar uma paróquia, uma igreja que não tenha a coroa do advento, onde a cada domingo é acesa uma vela. Tudo isso aqui tem um significado. Esses ramos verdes, essas velas, suas cores, as bolas que representam os frutos, tudo tem um significado. O próprio formato da coroa do advento, que é um círculo. Por que é um círculo? É um círculo porque o círculo não tem início nem fim. Assim é o amor de Deus, assim é o próprio Deus. Ele não tem início nem fim. E deveria ser o nosso amor que a gente tem pelo próximo e por ele, né? Só que o nosso amor é muito mais deficiente. Mas o amor de Deus, assim como o círculo, ele não tem início nem fim. Esses ramos são verdes porque o verde significa a esperança. As bolas, como eu falei, representam os frutos. E as velas, cada uma tem uma cor pelo seguinte. Vela roxa, ela costuma ser acesa no primeiro domingo do advento. No segundo domingo, se acende a vela verde. No terceiro domingo, se acende a vela ainda vermelha, mas o certo dessa cor é ser cor rosa. A vela rosa. Vai encontrar cor com a vela vermelha, com a vela rosa. E um detalhe. A cor litúrgica, não sei se já repararam, a cor litúrgica que o padre usa no período do advento coincide com a quaresma. Ele usa a cor roxa. Porque o advento também é um tempo penitencial. Ou seja, é interessante também que boa parte das penitências que a gente pratica na quaresma, jejum e mortificações, é interessante que a gente também faça no advento. O advento também é um tempo penitencial. E o padre usa os paramentos litúrgicos de cor roxa. No terceiro domingo, caso ele queira, isso é opcional, o paramento pode ser rosa. Domingo Gaudete, que significa o domingo da alegria. É domingo da alegria porque o Natal está se aproximando. O dia de Jesus nascer está se aproximando. É por isso que ele pode usar a cor rosa. Isso é uma cor opcional. Se ele quiser, continua usando o roxo, como nos outros domingos. E no último domingo, por fim, no quarto domingo, se acende a vela branca. Mais à frente, a gente vai ver o significado que tem de cada vela. Pode passar bem. Aqui está escrito boa parte do que eu já falei. A coroa retrata a vida e a esperança. As velas são representações dos séculos de escuridão. É um detalhe que eu não mencionei. Inicialmente as velas são apagadas justamente por causa disso. Representa as trevas, representa o pecado. A cada domingo que você vai acendendo uma vela, é como se a gente estivesse se aproximando da luz. E a cada domingo que vai passando, essa luz vai ficando mais forte porque Jesus está chegando. Aí por essa razão começa da roxa, primeiro domingo, passa para verde, segundo domingo, para rosa, terceiro domingo e branca, quarto domingo. Pouco a pouco vão sendo clareados os tons, como que expressando a alegria cada vez mais próxima do nascimento do Salvador, a luz eterna. Observe que tudo que é feito na igreja, por mais simples que possa parecer, tem um significado. Nada é feito de graça, nada é por acaso. Tudo é bem pensado. Pode passar. Existem diferentes tradições que explicam os significados das velas. Dentre elas temos
A primeira vela seria a vela do profeta, ou dos profetas, né? Pode ser no plural. A segunda vela remete a Belém. A terceira vela aos pastores, os pastores que foram chamados pelos anjos para contemplar Jesus na manjedoura. E a quarta vela é a dos próprios anjos. Mas também existem outros significados. A primeira vela, esse significado aí é o mais comum, é o que a igreja mais costuma retratar. A primeira vela é o perdão concedido a Adão e Eva. A gente sabe que eles pecaram, mas essa vela significa o perdão que eles receberam. Que de mortais se tornarão seres viventes em Deus. A segunda é a vela da fé dos patriarcas, de Abraão, de Isaac, de Jacó e dos seus sucessores, que creram na promessa da terra prometida. A terceira é a vela da alegria do rei Davi pela sua descendência. Jesus Cristo surgiu da linhagem de Davi, de uma linhagem real. Por isso que Davi tem uma importância tão grande e é muito citado pelo próprio Mateus. Jesus era conhecido como filho de Davi por ser descendente dele, né? São José era descendente dele. A quarta vela é a vela do ensinamento dos profetas que anunciam a justiça e a paz. Nessa perspectiva, podemos ver nas quatro velas as vindas ou visitas de Deus na história, preparando sua visita ou vinda definitiva no seu Filho encarnado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tempo da criação. Observe que são quatro, cada um para cada domingo. De Adão e Eva até Noé. O tempo dos patriarcas. Geralmente, quando se fala em patriarcas na Bíblia, se refere a três: Abraão, o filho de Abraão, Isaac, e o filho de Abraão, Jacó. O tempo dos reis, que começa com Saul, mas em questão de importância, costuma-se ter Davi como o primeiro rei de Israel, porque Davi fundou uma dinastia, né? Os descendentes de Davi foram reis. Saul foi o primeiro rei, mas não deixou descendente, e Saul era uma espécie de rei tribal. Ele não teve palácio, nem nada do tipo. E também caiu em desgraça para com Deus, por isso que a casa de Saul não continuou reinando Israel. E Deus escolheu Davi para seguir essa linhagem. E por fim, o tempo dos profetas. Antes de entrar no presépio, nos primeiros 2 domingos, observe que as leituras, tanto as leituras como os evangelhos, se referem à segunda vinda de Jesus. A espera consiste no Jesus que virá na parousia, no significado escatológico, do Jesus que vai vir no fim dos tempos. Jesus prometeu isso para a gente, prometeu isso para os apóstolos, antes de subir aos céus. Ele disse que um dia retornaria. Os próprios anjos, no início do livro dos Atos dos Apóstolos, falam para os discípulos que Jesus voltaria do mesmo jeito, em glória e majestade. Então a gente celebra isso no Advento também, principalmente nos 2 primeiros domingos. A espera pelo retorno glorioso de Cristo. Ou seja, a gente vive um eterno advento, a gente vai viver um eterno advento enquanto Jesus não voltar. Já os 2 últimos domingos, que geralmente começa a partir do dia 16 ou 17, é que as leituras se voltam mais para o nascimento de Jesus em Belém e se refere à espera dos profetas, à espera de Nossa Senhora pela encarnação do Verbo, pela primeira vinda de Jesus. O presépio é outro símbolo, não propriamente do Advento, já é um símbolo do Natal. E essa tradição de se criar um presépio só começou no século XIII, no ano de 1223, numa cidade chamada Grécio, na Itália. Alguém sabe quem foi o criador do primeiro presépio? É um santo bem popular, bem conhecido, cujo nome eu carrego, mas sou indigno do nome dele. Foi São Francisco de Assis. São Francisco de Assis foi quem criou o primeiro presépio. Essa tradição de presépio começou com ele. Assim que ele voltou da Terra Santa, assim que ele voltou de Israel para a Itália, quando chegou o Natal na cidade de Grécio, ele teve a ideia de utilizar o presépio como instrumento de evangelização. Só que ele não fez o presépio como a gente conhece hoje, né? Aqueles bonecos pequenos. O presépio dele era um presépio real, era com pessoas reais, com animais de verdade. Esse presépio era uma espécie de teatro, um instrumento de evangelização
para que as pessoas tivessem em mente a importância da vida de Jesus Cristo. Com o tempo, os presépios foram se espalhando e praticamente hoje todas as igrejas, muitas casas, têm o presépio. Esse é um símbolo do Natal. E mais do que um símbolo, mais do que uma brincadeira, é interessante que, na medida do possível, a gente monte presépios e ensine as crianças a fazê-lo, porque às vezes é um instrumento de evangelização mais eficiente do que esse que eu estou fazendo aqui. É importante você falar, é importante você pregar, mas essa simbologia é muito importante, principalmente para as crianças que ainda não entraram na fase da leitura. Eles já crescem em mente, tendo em mente como foi a chegada do nosso Salvador, que aconteceu de uma maneira bem simples. Os judeus esperavam um Messias que nascesse num palácio, que fosse uma espécie de general, que fosse um rei, como a gente costuma imaginar os reis, e que libertasse Israel dos romanos. E ao contrário disso, o Messias nasceu pobre, nasceu num estábulo, o presépio não deixa de ser o estábulo, e nasceu de uma maneira bem simples, mas não deixou de ser Deus por causa disso. Pronto, aí está justamente a informação. São Francisco de Assis criou o primeiro presépio no século XIII, na Itália, relembrando, na cidade de Grespio, no ano de 1223. São Francisco estava então com 41 anos de idade. Ele morreu muito novo, morreu apenas 3 anos depois disso aí. Agora chegou numa parte que eu fiz questão de pesquisar pelo seguinte. Essa pergunta é mais para os jovens, mas eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar nisso. Quem ouviu falar que essa data do Natal é uma data que a igreja escolheu simplesmente para substituir uma festa pagã? Que o Natal era uma festa dedicada a outros deuses na Roma Antiga, e que a igreja teve a ideia de botar o Natal no dia 25 de dezembro por causa disso. Então 25 de dezembro seria uma data que não tinha nada a ver. Alguém já ouviu falar sobre isso? Ultimamente tem circulado, uns 2 anos para cá, o pessoal fez até montagem no Facebook. Parabéns a todos os deuses que nasceram em 25 de dezembro. Aí tem Horus, que é um deus egípcio, tem Hércules, que é um semideus grego, tem o deus Mitra, que é outro deus pagão. E isso é dito com ar de verdade científica, certo? Isso foi muito difundido por ateus e até mesmo por protestantes, para mostrar que a Igreja Católica se baseia, digamos, em fábulas. Só que existem alguns detalhes. Primeiro, falando sobre Horus, Horus era uma divindade egípcia, e o calendário egípcio é muito diferente do calendário latino. Portanto, ele não nasceu, na verdade ele nem existiu, né? Mas esse mito dele não tem nada a ver com 25 de dezembro. Mesma coisa Hércules. Hércules para os gregos, Hércules para os romanos, que teria nascido em 25 de dezembro. Nenhum relato do mito de Hércules fala dessa data como o nascimento dele. A mesma coisa também para Mitra, uma divindade que representava o sol. Portanto, não há nada que possa provar que o Natal é uma data que a igreja inventou para que se substituísse o culto a esses deuses pagãos. Mas pode observar que todo ano o Fantástico faz reportagem mostrando esse tipo de coisa, a Super Interessante lança matérias do tipo, e mostram como verdade científica, certo? Teses de historiadores ateus e até de alguns protestantes. Por exemplo, eu estou mostrando a primeira teoria aí. 25 de dezembro foi escolhido para substituir o festival pagão romano de Saturnália. Chamava Saturnália essa festa porque era dedicado ao deus Saturno. Nome de planeta, né? Os nomes dos planetas que a gente tem são nomes de deuses gregos em sua versão romana. Então o deus Hermes, chamado de Mercúrio, o planeta Mercúrio. A deusa Atena, na Grécia, Vênus para os romanos, o planeta Vênus. A deusa Gaia para a Grécia e Terra para Roma é o planeta Terra. Ares é Marte, e assim vai seguindo. Todos os planetas têm esses nomes de deuses pagãos. Assim é o planeta Saturno, que para os gregos era Cronos, o deus do tempo, e o planeta Saturno. Então existiria uma festa em Roma dedicada a esse deus no dia 25 de dezembro. Errado. Teve um pastor chamado Paul Jablonski que veio com essa teoria, e teve um escritor egiptólogo, um escritor inglês, Gerald Massey, que difundiu essa teoria.
Na realidade, existia essa festa da Saturnália, mas ela era comemorada no dia de solstício de inverno. E o solstício, para quem estudou geografia, existe o solstício de inverno e o solstício de verão. O solstício de inverno é justamente o dia em que a noite é mais longa, que o sol está mais afastado. E o de verão é o dia em que o sol fica mais tempo no céu. No hemisfério norte, o solstício de inverno é no dia 21 de dezembro. E era nesse dia que se comemorava a Saturnália. 21 para 22 de dezembro. Então essa data não tem nada a ver com 25 de dezembro. Pode passar bem. Pronto. Aí está escrito a informação que eu dei. Na Saturnália comemorava-se o solstício de inverno. No entanto, o solstício de inverno no hemisfério norte cai em 22 de dezembro. É verdade que as celebrações da Saturnália começavam mais cedo. Começavam por volta de 17 de dezembro. Ou seja, eles também tinham essa tradição de fazer uma espécie de novenário. Eles começavam a festa 9, 10 dias antes. E era prorrogada até 23 de dezembro. Ou seja, dava 6 dias de festa. Ainda assim, as datas não coincidem. Então o Natal não veio para substituir essa festa. Teoria 2. Muito historiador, pseudo-historiador fala isso também. 25 de dezembro foi escolhido para substituir o feriado pagão romano Natalis Solis. Natalis Solis Invicti, que significa aniversário do sol invicto. Essa tese aí a gente vai encontrar até religiosos falando isso. Padres que falam que para substituir essa festa dedicada a um deus pagão, para combater o paganismo, para mostrar aos romanos e outros pagãos quem era o verdadeiro Deus, colocou-se o Natal nesse dia. Mas essa teoria também tem um problema. Passa aí, Dani. O imperador Aureliano, o imperador romano, introduziu o culto do Sol Invictus, ou Sol Invicto, em Roma, no ano 274, ou seja, no século III. Mas não há nenhum registro histórico para uma celebração do Sol Invicto em 25 de dezembro, antes do ano 354 d.C. Traduzindo, os romanos tinham festas para vários deuses. Para o deus Sol, para Saturno, para Apolo. Roma era politeísta como a maioria dos povos da época. Essa questão de Deus único começou com Israel, porque foi o povo justamente escolhido pelo Deus verdadeiro. Todos os outros povos adoravam várias divindades. Mas não há nenhum registro de que antes do ano 354 se proclamava a festa ao sol no dia 25 de dezembro. Tem um registro que fala que esse imperador colocou a festa do sol no ano 274, mas não se tem a data. Não se sabe a data que ela era comemorada. E se ela realmente era comemorada, era apenas mais uma festa mais para um deus. Não era aquela festa que os romanos esperavam o ano inteiro. E outro detalhe a ser levado em consideração. Teve um imperador romano, a partir desse ano 354, a gente vai ver o nome dele, que realmente instituiu essa festa do sol invicto. Mas foi justamente depois que Constantino já tinha acabado com a perseguição em Roma. Só para situar historicamente. Durante 3 séculos, os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano. O que inclui os apóstolos Pedro e Paulo, que foram mortos a mão de Nero, os que foram perseguidos por Vespasiano, Domiciano e uma série de imperadores romanos. Às vezes acontecia de surgir um imperador romano que deixava os cristãos em paz. Mas daqui a pouco chegava outro que reiniciava as perseguições. Porque o cristianismo era uma religião marginal. Interessante, os romanos aceitavam tudo que era religião. Tudo. Cada vez que eles conquistavam um povo, colonizavam um povo, eles assimilavam a religião daquele povo. A única religião que incomodou Roma foi o cristianismo. Foi a única. Até então, quando Roma conquistou a Grécia, Roma adotou todos os deuses gregos. Só fez mudar os nomes deles. Mas o cristianismo incomodou. E um dos motivos era porque o Deus cristão era o Deus verdadeiro. O Deus cristão tirava essa questão do culto ao imperador, que seria uma espécie de filho dos deuses. E a pregação de Cristo era uma pregação, digamos, revolucionária. Não revolucionária como a gente entende hoje, mas era revolucionária nos costumes,
revolucionário na moralidade. A gente sabe que a Roma pagã, a imoralidade reinava, né? Principalmente na alta classe. O homossexualismo era comum, as orgias eram comuns. E aquela religião daquela gente ordeira, que tinha uma família, que adorava um Deus que se sacrificou e morreu numa cruz, certo? O Deus que estava acima de todo e qualquer ser humano foi um Deus que foi morto da pior maneira possível. E isso não entrava na cabeça dos imperadores romanos. Então o cristianismo foi perseguido, vários cristãos foram queimados na arena, jogados aos leões, e por aí se segue. Até que chegou um imperador chamado Constantino, no ano 315, que ele publicou o Edito de Milão, ou Édito de Milão, na cidade de Milão. E esse édito fez o seguinte: foi um ato em que o cristianismo deixou de ser perseguido, porque ele instituiu uma lei que religião nenhuma poderia ser perseguida. Então o cristianismo, que era a única religião que era perseguida, teve um momento de paz. Mas Constantino teve um descendente, que, salvo engano, era filho do irmão dele, que se chamava Juliano o Apóstata. Alguém sabe o significado dessa palavra apóstata? Vem de apostasia. Apostasia é o abandono total da fé cristã. Quando a gente diz que fulano é um apóstata, é alguém que era católico, que era cristão e que deixa a religião. E é um abandono total. O camarada deixa de acreditar em Deus e tudo. Por exemplo, um católico que se torna evangélico, ele tecnicamente é um herege, mas não um apóstata, porque mesmo rejeitando a igreja de Cristo, ele continua acreditando em Deus. O apóstata não. O apóstata ele abandona totalmente a fé cristã. E esse imperador já foi educado no cristianismo, já foi depois de Milão, mas quando ele cresceu, ele apostatou da fé. Apostatou de uma maneira que a criação da festa do Sol Invicto, para combater o Natal, que já era celebrado na época, foi uma criação dele, desse imperador, Juliano Apóstata. Então é justamente o contrário daquilo que muito historiador marxista, muito historiador ateu diz. Na realidade, os pagãos tentaram nublar o Natal com essa festa do Sol Invicto, e não o contrário. Pode passar, gente. Pronto, aí está a leitura que resume o que eu falei. A data de 25 de dezembro só se tornou o aniversário do Sol Invicto sob o imperador Juliano o Apóstata. Juliano o Apóstata, que tinha sido um cristão, mas que havia apostatado e retornou ao paganismo romano. A história revela que ele foi um ex-imperador cristão odioso que erigiu um feriado pagão em 25 de dezembro. Pense nisso por um momento. O que é que ele estava tentando substituir? Esses fatos históricos revelam que o Sol Invicto não era provavelmente uma divindade popular do Império Romano. O povo romano não precisava ser tirado de um chamado feriado antigo. Além disso, a tradição de uma celebração em 25 de dezembro não encontra lugar no calendário romano até depois da cristianização de Roma. Aqui vai uma observação. Geralmente, o professor de história, ele exige documento. Ele exige, quando ele vai criticar a Bíblia, por exemplo, ele exige testemunha, documentos históricos e tal. Mas para acreditar nessa anedota aí, eles não exigiram documento nenhum. Não há nada que prove que existia, antes desse imperador, uma festa do Sol Invicto instituída. Mas bastou um pastor chamado Paul Jablonski falar isso, bastou um egiptólogo falar isso aí, Geraldo Massey, para que todo mundo aceitasse como verdade. Para você ver que quando você quer acreditar numa coisa sem prova, você acredita. Voltando. O feriado do aniversário do Sol Invicto era pouco tradicional e dificilmente popular. Saturnália, aquela festa que eu falei que era em 22 de dezembro, foi muito mais popular, tradicional e divertido. Só que não era na data do Natal, né? Parece antes que Juliano Apóstata tinha tentado introduzir um feriado pagão a fim de substituir o cristão. Ou seja, ao invés do cristianismo tentar copiar uma festa pagã, foram os pagãos que tentaram substituir uma festa cristã. A gente vai entrar mais especificamente no seguinte: eu estou com esse palavrório todo com uma única intenção, para mostrar que essa data de 25 de dezembro não foi tirada do nada, nem foi para substituir uma festa pagã. A gente tem aí um quadro com o calendário judaico. Dá para ver quantos meses tem aí? É a numeração aqui. Interessante, né? 13 meses.
Mas não era todo ano que tinha 13 meses. O calendário judaico ele era um calendário lunar, diferente do calendário cristão que a gente tem hoje, o calendário romano, que é um calendário solar. Acontece que o ano de Israel ainda hoje é assim. O ano de Israel tem 354 dias. Não bate com a volta que a Terra dá ao redor do Sol. A Terra tem um movimento de rotação, gira ao redor de si mesma. Vamos lembrar aqui o primário, né? Gira ao redor de si mesma, mas tem também um movimento de translação. Ela gira em redor do Sol. Então, a cada dia, a cada mês, a Terra está numa posição diferente em relação ao Sol, o que explica nossas estações do ano. E esse movimento leva 365 dias e 6 horas. É por isso que a gente tem um ano bissexto a cada 4 anos, né? 6 horas, mais 6 horas, mais 6 horas, mais 6 horas, 6 vezes 4 é 24. Para compensar essa diferença de 6 horas que tem a cada ano, a cada 4 anos, a gente tem um dia a mais. Os judeus faziam algo parecido também, algo bem parecido, só que era com os meses. Como tinha 354 dias, esses dias eles tiravam num espaço de 3 anos. A cada 3 ou 4 anos eles tinham um mês a mais, que era esse mês de Adar segundo. Cada 3 ou 4 anos eles tinham um mês a mais no calendário. Pode passar aí, João. Alguém trouxe Bíblia? Quem trouxe, abra logo no início do Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5. Porque aí a gente vai ver como foi que os primeiros padres, como foi que Santo Hipólito, como foi que São João Crisóstomo chegou nessa data de 25 de dezembro. Lucas relata que Zacarias servia na classe de, aí tem Abidias, mas na realidade é Abias. Servia na classe de Abias. Está logo no início do Evangelho de Lucas. Zacarias estava no templo fazendo a oferenda e o anjo Gabriel aparece para ele. Lembram disso, né? O anjo Gabriel aparece para Zacarias para anunciar o nascimento de João Batista. Os registros bíblicos mencionam que a classe de Abias era a 8ª classe entre as 24 classes sacerdotais. O ano normalmente tinha 12 meses, eram 24 classes sacerdotais, então a cada mês eram 2 classes. E como ele era da classe de Abias, tinha todo um calendário para isso aí. No livro de Neemias, capítulo 12, versículo 17, tem essas classes sacerdotais todas. Quem quiser consultar depois. A mesma coisa no primeiro livro das Crônicas, capítulo 24, do versículo 1 ao 7, no versículo 19, também tem todas essas classes sacerdotais. Cada classe de sacerdote servia uma semana no templo, 2 vezes por ano. A classe de Abias servia durante a 8ª semana e a 32ª semana no ciclo anual. No entanto, quando é que o ciclo de classes começa? Vamos ver. Logo no início aí tem o nome de um historiador alemão, Joseph Heinrich Friedlieb. Ele escreveu, está apagado o nome do livro aí, mas esse livro em português é a história de Jesus Cristo, o Rei do Universo. O livro dele em português é esse. Nesse livro, o historiador consegue estabelecer que durante a destruição de Jerusalém, a destruição de Jerusalém foi no ano 70 depois de Cristo. No 9º dia do mês judaico de Av, que era justamente um dos meses que eu mostrei ali, a classe sacerdotal que estava servindo no templo era de Joiaribe. A partir desse dado histórico, a gente pode concluir que Zacarias, que servia na classe de Abias, iria servir durante a 2ª semana do mês judaico de Tishri, a semana da expiação. No nosso calendário, o dia da expiação cai entre os dias 22 de setembro e 8 de outubro, como mostra o calendário acima. Setembro, né? Shemarjahu Talmon, um professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, trabalhou sobre os escritos de Qumran. Uma pausa para falar sobre os escritos de Qumran. Em 1948, teve um beduíno árabe que encontrou perto do Mar Morto alguns manuscritos. Manuscritos bíblicos que eram do 1º século, 2º século, os famosos manuscritos do Mar Morto. Através desses manuscritos, porque a gente teve ideia
de que as cópias da Bíblia que a gente tem hoje não são adulteradas, porque as Bíblias que a gente tem hoje batem com os manuscritos que foram encontrados dessa época. Mas vamos lá. Nesses manuscritos tinha um livro chamado Livro dos Jubileus. Alguém já viu esse livro na Bíblia? Livro dos Jubileus? Não. Alguém viu? Quem viu merece um prêmio. Esse livro dos Jubileus é um livro apócrifo. A igreja católica não colocou na Bíblia. Mas, mesmo sendo apócrifo, ele traz alguns dados históricos. Através desse livro dos Jubileus, Talmon verificou a ordem semanal dos 24 turnos de sacerdotes. Na lista que o professor Talmon reconstruiu, o segundo turno de Abias correspondia aos dias de 24 a 30 de setembro. Não à toa, São Zacarias, é celebrado na Igreja Católica Latina no dia 6 e na Igreja Católica Ortodoxa no dia 23. Mas observe, provavelmente esse anúncio de Gabriel a Zacarias corresponde ao dia 24 de setembro. Ele anunciou que Isabel ficaria grávida e ele seria pai. Quando Nossa Senhora recebeu a anunciação, recebeu o anúncio do anjo Gabriel, foi quantos meses depois? 6. Exatamente. E no 6º mês, o anjo Gabriel, o mesmo anjo Gabriel que apareceu para Zacarias, apareceu para Nossa Senhora. Contou para Nossa Senhora o que tinha acontecido com a prima dela, que ficou grávida, e anunciou que ela também ficaria grávida. Então, no 6º mês, ou seja, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, a festa da Anunciação, a igreja celebra no dia 25 de março, 6 meses depois, que foi o dia que o anjo Gabriel anunciou a Nossa Senhora que ela seria mãe do Salvador. Então, São João Batista era mais velho que Jesus o quê? 6 meses, né? Se estava no 6º mês, que ela foi visitar Isabel e ficou por lá, faltava apenas 3 meses, mais 3 meses, abril, maio, junho. Quando é que a igreja celebra o dia de nascimento de São João Batista? 24 de junho. Faltava então, João Batista nasceu com 3 meses, faltava quantos meses para Jesus nascer? 6 meses. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 24 para 25 de dezembro. Aí está falando consultar Lucas 36, porque nesse capítulo de Lucas ele dá todo o anúncio para Zacarias, e foi em cima desse anúncio a Zacarias que os pesquisadores viram. Não viram isso hoje não. Os primeiros cristãos da época, Santo Hipólito, é bom lembrar dele o seguinte: alguém já viu Oração Eucarística 2, ou Oração Eucarística 2, escrito no jornalzinho? Uma das orações eucarísticas. O autor da oração eucarística, daquela oração eucarística, é Santo Hipólito. Essa oração eucarística é do 2º século. Ou seja, antes da Bíblia ser definida como ela é hoje, essa oração eucarística já era rezada na missa. Continue aí. Esse é São Telésforo, nome complicado, né? Alguém já ouviu falar nele? Ele exerceu um papel muito importante na igreja, porque ele foi um papa. Ele foi justamente o 7º papa depois de São Pedro. Foi o 8º papa. Na época de São Telésforo, ele instituiu uma missa que ainda existe até hoje. A missa que é celebrada meia-noite, de 24 para 25 de dezembro. A missa do galo. Interessante que antes do Juliano Apóstata colocar essa festa do Sol Invicto em 25 de dezembro, o Papa já celebrava a missa de Natal no dia 25 de dezembro. Isso derruba a tese de historiador protestante, de historiador ateu, de que o Natal simplesmente surgiu para substituir um feriado pagão. São Telésforo, esses anos aí, 126 a 137, é justamente o período em que ele foi Papa da Igreja Católica, o 8º Papa. Como é que a gente sabe disso? Porque Santo Irineu de Leão, que viveu alguns anos depois, ele escreveu a lista dos papas, dos sumos pontífices, desde Pedro até o 30º papa da época. Quem tiver curiosidade, alguém já viu na matriz, no corredor, logo quando a gente chega, no corredor do lado direito, tem lá o quadro com todos os papas. Um dia que alguém chegar cedo, eu recomendo que a pessoa leia, porque vai estar lá escrito
o que cada Papa estabeleceu. Alguns a gente sabe muito pouco sobre eles, mas dá para a gente ter uma ideia de que o papado não foi uma invenção que começou com Constantino, feito muito protestante diz, certo? Nem começou com São Leão Magno. O papado vem desde São Pedro e passou por figuras como São Telesto, ou seja, a igreja tem uma sucessão apostólica. A gente tem uma ligação com os apóstolos, uma ligação histórica. Não é uma igreja que alguém deu um estado, vou fundar uma nova comunidade, vou dar uma igreja, ou você está na igreja, você briga com aquele pastor e você sai para formar outra igreja. Não. Ela tem toda essa sucessão dos apóstolos até hoje. Os nossos bispos são sucessores dos apóstolos. Por piores que alguns tenham sido ao longo da história, a igreja teve muitos pecadores, todos nós somos pecadores, mas a sucessão apostólica que nos liga a São Pedro ainda existe. Passa aí, João Henrique. Pronto, Santo Hipólito. Nasceu no ano 170, no século II, morreu no ano 240. A gente vai ver agora uma citação dele aqui. Uma citação dele que é do século II. Passa aí, João Henrique. Esse comentário sobre Daniel é um livro que ele escreveu. Ele escreveu um livro interpretando o livro bíblico do profeta Daniel do Antigo Testamento. O primeiro advento de Nosso Senhor na carne ocorreu quando ele nasceu em Belém, em 25 de dezembro. Hipólito escreveu isso antes do ano 200. 25 de dezembro. Então não bate com o Natal, que só no século IV foi instituído em 25 de dezembro. Uma quarta-feira, ele coloca até o dia da semana. Enquanto Augusto estava em seu 42º ano. Augusto era o imperador romano na época. Que é de 5.500 desde Adão. Ele traça até a sucessão de anos até chegar em Adão. Ele morreu no 33º ano. Daí essa tradição que diz que Jesus morreu com 33 anos. 25 de março, sexta-feira. Ele precisa até a data da Sexta-feira Santa. No 18º ano de Tibério César. Enquanto Rufus e Robélion eram cônsules. Lembrando, esse comentário sobre Daniel, que foi escrito por Santo Hipólito, é do século II. Foi escrito provavelmente antes do ano 200. Muito antes de festa do Sol Invictus, muito antes de tudo. Ou seja, a igreja já tinha o Natal comemorado nessa data, pelo menos em Roma, em Constantinopla e em Antioquia, já nessa época. Alguns lugares comemoravam no dia 6 de janeiro, que hoje é o dia da Epifania, né? O dia de Reis. Passa aí, gente. Bom, aí a gente tem uma mensagem do catecismo. Antes de tudo, eu terminei pulando algumas partes. Outra coisa que a gente costuma fazer no Advento, além da coroa do Advento, alguém aqui monta a árvore de Natal? A árvore de Natal, sim, inicialmente, tem uma origem pagã. Vários outros povos que adoravam vários outros deuses, eles decoravam a árvore de Natal. E os cristãos começaram a usar. Optaram pelo pinheiro por quê? No hemisfério norte, todas as árvores perdem as folhas, menos o pinheiro. Por isso que ele foi escolhido como árvore de Natal. Há quem diga, isso é uma lenda piedosa do luteranismo, que Lutero foi quem primeiro pegou um pinheiro, que ele vinha numa floresta e que ele viu a árvore brilhando. Não existe nenhuma prova sobre isso aí. Mas o fato é que os alemães começaram a utilizar árvores de Natal. Mas assim, a Igreja Católica já começou a usar também na Alemanha. Mas ela ficou muito popular por causa da Rainha Vitória, a Rainha da Inglaterra. Essa rainha ficou tão famosa que a era que ela foi rainha da Inglaterra é chamada de Era Vitoriana. Ela era casada com um príncipe alemão chamado Alberto. E esse príncipe alemão, por tradição alemã, na comemoração de Natal, junto com a rainha, ele tirou uma foto ao lado dela, ao lado dos filhos, com essa árvore de Natal, com uma revista da época. Não sei exatamente o ano, mas foi lá pelo ano 1836, 1837. Essa foto ficou tão famosa que as árvores de Natal começaram a se difundir pelo mundo inteiro e também entrou na tradição católica. Mas observe que está na tradição católica em casa. A gente não vê a árvore de Natal na igreja. Não é uma questão litúrgica. A árvore de Natal é um costume. E é até interessante que a pessoa possa montar. E existe uma tradição que é o seguinte: você não monta a árvore logo no primeiro dia do Advento. No primeiro dia do Advento você coloca a árvore, mas você não coloca todos os itens dela. A estrela,
os frutos que são as bolas, os ramos verdes, você vai colocando aos poucos, à medida que o Natal vai se aproximando. É quando a árvore vai ter brilho. É o mesmo raciocínio para as velas da coroa. Você vai acendendo as velas aos poucos a cada domingo. A mesma coisa é o costume da árvore de Natal, você vai decorando. A mesma coisa o presépio. Você monta o presépio não completo. Pelo menos antigamente é assim. Hoje, normalmente, o pessoal esqueceu um pouco isso. Mas antes, o pessoal montava os presépios. E a partir do momento que ia chegando perto do Natal, é que colocava São José, que colocava Nossa Senhora. E no Natal colocava o menino Jesus. O mesmo raciocínio vale para a árvore de Natal. A árvore de Natal, sim, é um costume pagão que foi adotado pelo cristianismo, certo? Só que a gente não adota no mesmo sentido dos pagãos. A gente adota a árvore de Natal para comemorar o Natal. E é interessante que não precisa nem falar, né? O Natal, nos últimos anos, principalmente no século XX, ele ganhou uma conotação muito consumista. Natal é época de você comprar presente, é época de Papai Noel distribuir presente. E o caráter cristão do Natal muitas vezes não é evidenciado em propaganda nenhuma. Dificilmente a gente vê uma propaganda comercial mostrando o Natal como o nascimento de Cristo, que é isso que o Natal é. É isso que o Natal representa. Não o aniversário de Jesus, é algo muito mais do que isso. É a comemoração da encarnação do Verbo. O aniversário de Jesus, se eu não me engano, acho que é Dom Henrique ainda, que fala de uma coisa muito boboca, uma coisa muito piega, né? Que comemora a encarnação do Verbo. E é isso que a gente tem que lembrar do Natal. E esse pensamento vem logo no Advento. É interessante você comprar presente, claro. A gente não vai utilizar isso como desculpa para não comprar presente, que é o que muita gente também faz. É interessante você comprar presente, você podendo, mas o sentido do Natal está no nascimento de Cristo. E está nessa espera de que Cristo venha uma segunda vez. Viver o Advento e viver o Natal é ter a consciência de que Cristo está conosco, mas que a gente espera pela parousia, pelo segundo retorno de Cristo. Ele é o verdadeiro sentido do Natal. Amém. É assim que a gente deve comemorar essa festa. A figura do Papai Noel, muita gente tem uma certa implicância, né? Não, o Papai Noel toma o lugar de Cristo, mas por incrível que pareça, o bom velhinho foi apenas um bispo, um santo que era seguidor de Jesus. A figura do Papai Noel é baseada no bispo Nicolau, São Nicolau da Turquia, um bispo bastante ortodoxo que ajudou a combater. Quem lembra aqui foi Endel. Endel falou sobre as heresias aqui, lembra desse tema? As heresias da história da igreja. E existia a heresia ariana que dizia que Jesus não era filho de Deus. Que Jesus não era Deus. O Papai Noel, o bom velhinho, foi quem mais combateu Ario, juntamente com Santo Atanásio, combateu a heresia ariana. Então a gente deve encarar o Papai Noel como mais um elemento cristão. Não adianta a gente ter essa bobagem de ter raiva do Papai Noel, porque ele toma o lugar de Cristo. O pobre do Papai Noel nunca quis um negócio desse. Infelizmente utiliza a figura dele para fins comerciais. Tem mais o Papai Noel hoje vermelho, com aquelas botas, com aquele gorro. É uma criação da Coca-Cola. Um comercial da Coca-Cola dos anos 20, que de tão veiculado comercial nas revistas, o Papai Noel hoje é representado daquela maneira. Mas originalmente, Papai Noel é São Nicolau, o santo que justamente vai ser o santo da tarefa de casa da próxima semana. E aqui está o parágrafo número 524 do Catecismo da Igreja Católica. Ao celebrar anualmente a liturgia de Advento, a Igreja atualiza esta espera do Messias. Participando da longa preparação da primeira vinda do Salvador, os fiéis renovam o ardente desejo de sua segunda vinda. Esse parágrafo sintetiza tudo. Você celebra a vinda de Jesus, a primeira, a encarnação do Verbo. A gente espera a comemoração desse dia, mas o Advento também significa a espera pela segunda vinda de Cristo. E o dever do cristão é ter em mente de que a gente vive aqui, mas a gente não pertence a esse mundo. A passagem nossa aqui é transitória. A gente tem a tendência de valorizar tanto as coisas daqui, que a gente pensa que a vida é aqui. A gente se apega, o pior que nem as pessoas, porque se a gente fosse apegado às pessoas, ainda seria menos mal.
Mas a gente se apega aos prazeres carnais, muitas vezes prazeres que ofendem a Deus. A gente se apega ao dinheiro, a gente se apega ao nosso bem-estar, e tudo pode acabar no estalo. A gente morre de medo de um fim do mundo, mas o mundo para você termina no dia que você morre. Então o fim pode vir a qualquer momento, porque a sua estadia aqui é passageira. O cristão, ele é um turista desse mundo. A gente está aqui a passeio. O nosso lugar é o céu. O advento também, o advento deve ser vivido com esse sentimento. A gente espera o encontro com Cristo, que é uma coisa que a gente quer evitar, né? Essa piada é antiga. Quem quer ir para o céu? Aí todo mundo levanta a mão. Quem quer ir para o céu hoje? O pessoal baixa. Esse medo, de certa forma, é normal. Mas a gente tem que ter em mente que a nossa vida aqui é transitória e o nosso lugar é o céu. Os primeiros cristãos, os santos, tinham tanto isso em mente que, mesmo com a vida em risco, eles preferiram morrer a trair o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a gente vive uma época de certa forma mais leve. Então vamos aproveitar que a época é mais leve e que o martírio hoje do cristão é a ridicularização. O medo que a gente tem hoje é de ser ridicularizado. É ridicularizado na mídia, é ridicularizado na escola, no trabalho. Mas é um martírio muito pequeno perto do que os primeiros santos viveram. Então a gente aproveita esse tempo litúrgico do advento para esperar o retorno glorioso de Cristo. A gente aproveita para deixar a confissão em dia, para receber os sacramentos. A gente aproveita para viver a penitência. E a gente aproveita para viver o Natal como ele deve ser vivido, como a comemoração do nascimento de Cristo e o retorno da sua segunda vinda. Eu peço desculpas aqui pelos slides que foram feitos por uma pessoa que não tem a menor intimidade com informática e o caráter assim meio que improvisado da apresentação. Desculpe pelo sono que eu possa ter causado. Excelente, amigo. Mas, se quiserem conferir o que eu estou dizendo aqui, existe um artigo do padre José Eduardo, que é da Diocese de Osasco, em São Paulo. O que eu falei aqui, poxa, esse Assis sabe muita coisa. O que eu falei aqui eu copiei dele. Copiei do professor Felipe Aquino, copiei de São João Crisóstomo, copiei de Santo Hipólito. E é o que nos resta fazer hoje. A gente se apoia, nós aqui da Escola da Fé, a gente se apoia nos ombros de gigantes. Gigantes como São Tomás de Aquino, gigantes como os autores bíblicos, certo? Porque nenhum conhecimento provém da gente. Somos simplesmente aqui aprendizes. Então eu aproveito para dizer, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Agora vamos ao santo de casa. Não é isso, Val? Isso. A gente tem um vídeo aqui, dessa vez eu não vou falar sobre o santo não. Como na semana passada terminou no Tempo Escola da Fé, o santo que foi passado há 15 dias atrás, a gente vai passar a história dele, que é justamente um dos apóstolos. Sim, de Jesus Cristo, nascimento de Cristo. Ah, da morte de Cristo. 25 de março. Ele fez isso baseado na data em que a igreja comemorava a Páscoa nos primeiros séculos. Não, hoje não tem data específica, porque a Páscoa depende justamente do calendário judaico. E esse calendário é lunar. A gente comemora a Páscoa no domingo mais próximo da primeira lua cheia, se eu não me engano, da primavera, se eu não me engano, no hemisfério norte. Tem a ver com a primeira lua cheia naquele período. E observe que a Páscoa é uma data tão central, tanto para os judeus como para a gente hoje, que a gente diz, puxa, a Páscoa vem justamente 45 dias depois do Carnaval. Mas a Páscoa não depende do Carnaval. É o contrário, o Carnaval é que depende da Páscoa. Dependendo de quando a Páscoa cai, é que todos os outros eventos do calendário, seja civil, seja cristão, é baseado. Aí Santo Irineu se baseou nisso aí. O que não significa que tenha sido exatamente nesse dia. Essa data de 25 de dezembro, por exemplo, é uma data aproximada. Mas a sua pergunta realmente foi interessante. No dia que eu falei sobre a quaresma, eu abordei sobre isso. Eu vou depois pesquisar o material e vou colocar no grupo
da Escola da Fé, que tem com mais detalhes, como Santo Irineu e como não só ele, porque eu peguei só o testemunho dele, mas São João Crisóstomo chegou a essa mesma conclusão, o Papa São Telésforo chegou a essa mesma conclusão. Eu vou mostrar como foi que eles chegaram a isso aí. Tem a ver com o estudo, é bem interessante. É bem interessante. Tem a ver com o calendário judaico. Agora a gente vai ver um testemunho sobre a vida do apóstolo Santo André, o irmão do apóstolo Pedro, o irmão do nosso primeiro Papa. O encontramos apenas ao seu então mestre, São João Batista, ao dizer: eis o Cordeiro de Deus. De novembro, festa de Santo André Apóstolo. É com muita satisfação que hoje nós queremos recordar o testemunho de um dos apóstolos. Santo André, irmão de Simão Pedro. André, ele nasceu em Betsaida, na Galileia. Ele é reconhecido como o protocleto, o primeiro chamado. No Evangelho segundo São João, no capítulo 1, nós o encontramos atento ao seu então mestre, São João Batista, ao dizer: eis o Cordeiro de Deus, apontando para Cristo. E ele deixou aquele primeiro discipulado e seguiu o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, Jesus. Mas interessante, quando se segue Jesus, quando se encontra com o amor de Deus verdadeiramente, nós não conseguimos guardar só para nós. Santo André é conhecido também como a ponte do Salvador. Por quê? Ora, nesse mesmo Evangelho, capítulo 1, quando ele vai seguir Jesus, em seguida vai ao encontro do seu irmão Simão Pedro e diz que encontrou o Messias e leva São Pedro para Jesus. No capítulo 6 do Evangelho segundo São João, é Santo André que, diante do milagre da multiplicação dos pães, e apresenta aquele menino com 5 pães e 2 peixes. Então aconteceu um milagre. De novo, está aí como um canal das manifestações do amor de Deus. E no capítulo 12 de São João, quando Jesus entra em Jerusalém, aqueles gregos, os estrangeiros, queriam ver Jesus, foram falar com Filipe. Mas Filipe, ao invés de ir direto falar com nosso Senhor, foi primeiro partilhar com Santo André. Aí ambos foram falar com Jesus. E sem dúvida, além dos evangelhos, Santo André cooperou muitas vezes. Mas nas Sagradas Escrituras está aí um essencial para percebermos o seu amor por Jesus, o seu amor pelos irmãos, pela salvação das almas, pela salvação dos povos. Santo André, depois do grande acontecimento
de Pentecostes, conta-nos a tradição, que pregou às margens dos mares Cáspio e Negro. E terminou a sua vida na região de Acaia, lugar onde foi crucificado Santo André. Ao se aproximar da sua cruz, aquela cruz em forma de X, que hoje é conhecida como a cruz de Santo André, as suas palavras não foram de medo, de desespero ou de arrependimento por seguir a Jesus, agora estava prestes a morrer por causa deste amor. Não, as suas palavras foram corajosas, cheias de esperança na ressurreição. Salve Santa Cruz, tão desejada e tão amada. Retirai-me do meio dos homens e entregai-me ao meu Mestre e Senhor. Que loucura, Padre! Sim, loucura de amor. Os santos foram aqueles que se deixaram e continuam a se deixar mover por isto que vai além das lógicas humanas. Então, na liturgia de hoje, assim toda a igreja, espalhada pelo mundo inteiro, reza: Irmão de Pedro, no sangue, também o foste na morte, morrendo ambos na cruz, tivestes o céu por sorte. Por isso, peçamos a intercessão para que o nosso amor não se limite às lógicas humanas. Santo André Apóstolo, rogai por nós. Só lembrando, a próxima semana a gente vai abordar a vida de São Nicolau, é o santo da tarefa de casa, já que a gente está no período natalino. E aí, gente, aprenderam muito, sim ou não? Sim. Não, tá muito fraquinho, sim ou não? Sim. Deu para tirar todas as dúvidas, pelo menos algumas? Viu a importância da árvore de Natal? Viu a importância e o papel que São Nicolau, que a gente chama de Papai Noel, tem? Assis deixou claro, né? A imagem comercial que é feita dele, mas ninguém conta a imagem religiosa que ele tinha. Vocês viram também como a igreja, com muito discernimento e prudência, colocou a data do nascimento de Cristo justamente no 25 de dezembro. Veja que Assis pontuou direitinho com todas as datas, o nascimento de João Batista, anunciação, tudo muito pontuado. É interessante porque o pessoal às vezes vai atacar você, vai dizer assim: ah, vocês vivem o Natal, mas é tudo invenção de vocês gostam de inventar festa, festa de padroeira, festa da Imaculada Conceição agora que está chegando. A religião católica é a religião que inventa festa, você já gosta de festa, o pessoal fala isso, né? Só que agora você sabe que não foi nada inventado, foi tudo muito bem colocado. E esse é o brilho da fé católica. E a oportunidade que você teve na noite de hoje de aprender um pouco mais do Advento. Como Assis deixou claro agora no final, o tempo do Advento é esse. Jesus está voltando. Jesus veio através do Natal. E que fique claro uma coisa: há dois mistérios valiosos na nossa fé. Há o maior e há o mais importante. Esse que a gente vai viver agora, dia 25, é o maior mistério da nossa fé. Como é que um Deus grande, infinito, se faz pequenininho e ele está aqui na capela? Quem não falou com ele ainda, fala com ele. Já na Páscoa, a gente vive o mais importante, porque se não fosse a Páscoa, a gente não teria ressurreição. E por último, eu só queria deixar uma dica para vocês. Aniversário, quando a gente tem, o que é que a gente faz? Quando a gente tem um amigo que está com um aniversário no dia, o que é que a gente faz? Parabeniza. O que é que a gente faz? Parabeniza, hein? Parabeniza, né? Quem é que no dia 25 vai na capela conversar com Jesus e dar os parabéns para ele? Passar 5 minutinhos. Quando a gente tem um amigo que faz aniversário, a gente quer passar o dia, quer se encontrar, quer comer uma pizza, né? Quer ligar, não é? É ou não é? Faz uma postagem, uma divulgação. Quem no dia 25 vai na igreja falar com ele, passar 5 minutinhos com o aniversariante? Eu acho que agora você já tem uma atividade nova para esse ano, né? Para passar o Natal. Amém?
Fica de pé agora. Pode falar. Aproveitando a Imaculada Conceição, mais uma mostra de como a igreja faz tudo. A Imaculada Conceição, a gente festeja o dia em que Maria foi concebida no útero de sua mãe, Santa Ana, dia 8 de dezembro. Imaculada Conceição, porque ela foi concebida sem pecado, sem mácula. A igreja celebra no dia 8 de dezembro. E quando é que a igreja celebra a Natividade de Nossa Senhora? O dia de que ela nasceu. É a celebração da igreja também. É justamente 9 meses depois. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Dia 8 de setembro é o dia da Natividade de Nossa Senhora. Você tem que passar um dia, 2 dias, só observando o simples critério de datas da igreja, a gente já tem um pequeno contato de como as coisas são bem feitas, como são bem planejadas. Quando eu estou falando da Imaculada Conceição, eu lembrei, todo esse cálculo de data, ainda tem esse detalhe. O dia da Imaculada Conceição está bem pertinho, né? Dia 8 de dezembro. Veja como tudo se encaixa. Olha o brilho da nossa fé. Só que tem uma coisa. Se você escutou tudo isso, você ficar para você, está andando para trás. Tem que ouvir e fazer o quê? Levar, anunciar. Conta esse segredo para outra pessoa. Foi assim que a história do Natal chegou até hoje. Amém? Amém. Fecha os olhos um pouquinho agora. Coloca teu coração em Deus. Pensa nas dificuldades que você enfrentou para encontrar essa noite, para estar aqui, para ouvir o que você ouviu, mesmo cansado. Muita gente chegando do trabalho, muita gente com sono também, muita gente desgastada da rotina. Mas é um pequeno presente que Deus nos concede, de a gente poder conhecê-lo um pouco mais. Cada vez que a gente conhece Jesus, a gente passa a amar mais e mais. É ou não é? Quando a gente conhece Jesus um pouquinho, você quer amá-lo mais um pouquinho. Então que a gente possa sempre se aprofundar no seu amor. Porque se a gente desconhecer Jesus, a gente não vai amá-lo. Se a gente não conhecer Jesus com toda a profundidade da nossa alma, a gente não vive nem o primeiro mandamento. Como é que a gente vai amar Ele com toda a potência, com todo o teu tempo, com todo o teu amor? Então agradece a Ele, agradece agora por tuas palavras. Senhor, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por essa graça divina noite de hoje. Muito obrigado, Senhor, pelo presente que é estar aqui. Senhor, o Senhor sabe todas as dificuldades que eu enfrento em casa, no trabalho, tanta coisa que eu tenho para resolver, mas o Senhor me concedeu a noite de hoje para estar aqui. Muito obrigado, Senhor, que mesmo com tanta tribulação que eu tenho na minha família, o Senhor sempre me reserva uma porção maior do Teu Espírito Santo. O Senhor nunca nos abandona, mesmo a gente se sentindo tão sozinho, Senhor. Vá colocando agora as pessoas que você conhece que está doente, a esposa de Baigon, todas as pessoas que você vai lembrando agora que está doente, padecendo de alguma dor, problema, que precisa do teu carinho. Doutor Miranda que vai fazer uma cirurgia agora, todos os seus amigos, familiares, as pessoas que pedem oração a você, reza mesmo, não deixa de rezar. Aproveita agora que está chegando o clima do Natal, Jesus. Estamos meditando a encarnação dele, Senhor. Nós queremos entender cada vez mais o teu amor, Senhor, a tua pequenez. Sim, Senhor, nós não somos nada sem o teu amor. Nos abençoa, Senhor. Nos abençoa, porque o teu amor é insondável. Precisamos do teu carinho. Agradece a Ele pela saúde que você tem. Agradece a Ele pelo dom de louvá-lo que você tem. Agradece a Ele pelo presente que é a tua vida, a tua família e todas as graças que Ele derramou.